Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 26, o primeiro livro de Samuel. Bendito seja o nome do nosso Deus. Diz assim o capítulo 26. Outra vez Davi poupa a vida de Saul. Esse é o título do capítulo 26 do primeiro livro de Samuel. Outra vez Davi poupa a vida de Saul. Uma vez consciente de que é escolhido por Deus, nunca mais deixa de ser consciente disso. Agora Davi está, mais uma vez, provando que é escolhido por Deus, não tocando no ungido. Aqui diz assim: os zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: não é verdade que Davi está escondido no monte Aquila, em frente de Gesimon? Então Saul se levantou e foi ao deserto de Zif em busca de Davi, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel. Saul acampou no monte de Aquila, em frente de Gisemon, junto ao caminho. Porém, Davi ficou no deserto. Quando ouviu dizer que Saul vinha à sua procura no deserto, enviou espias e soube que Saul de fato tinha chegado. Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado. Viu o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e o povo estava acampado ao redor dele. Davi perguntou a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem irá comigo ao arraial de Saul? Eu irei com você. Abissai respondeu: eu irei com você. Assim Davi e Abissai foram de noite ao acampamento, e eis que Saul estava deitado dormindo. A lança dele estava fincada na terra, perto da sua cabeça. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então Abissai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe que eu vá agora e encravá-lo com a lança ao chão, com um só golpe, não será preciso um segundo golpe. Davi, porém, respondeu a Abissai: não, não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Tão certo como vive o Senhor Deus, ele mesmo o matará. Deus mesmo o matará. Ou chegará o dia de sua morte, ou indo para a guerra, será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estava perto da cabeça de Saul, e eles foram embora. Ninguém viu, nem ficou sabendo, nem acordou. Todos dormiam, porque havia caído sobre eles um sono profundo, vindo da parte do Senhor. Deus fez eles dormirem desse jeito, certo? Deus entra com o sobrenatural. Deus usa de todas as formas para defender os seus ungidos. E aí, mais uma vez, Davi tem a Saul nas suas mãos, pegou somente a lança, não fez nada com ele, pegou a lança e a jarra só para provar que, mais uma vez, ele era inocente, que ele não queria matá-lo e que estava sofrendo injustamente. E aí nós vemos que o Senhor está mostrando a cada dia para nós que, quando ele chamou de Davi, homem segundo o meu coração, ele estava falando o que nós não estávamos entendendo, porque o que nós, às vezes, não entendemos. Você sabe que quando chegar lá adiante, essa história de Davi vai ser muito longa, Davi como rei de Israel, homem segundo o coração de Deus. O Senhor, quando chama assim, a gente fica, eu mesma ficava assim, meu Deus, o homem que tomou a esposa do soldado, tendo tantas mulheres à disposição, matando o soldado, e Deus chama esse homem
de homem segundo o meu coração? Porque Davi, primeira coisa, ele quando fez esse pecado, ele se arrependeu para o resto da vida. Para o resto da vida. Você sabe que a pessoa fazia um pecado e se arrepender para o resto da vida? O tempo todo se humilhando, lembrando, dizendo, Senhor, muito obrigado pelo teu perdão, Senhor, Senhor, muito obrigado. E, para começar, você vê aqui que Davi está fazendo o que o Senhor mais gosta. O Senhor a gente pode tocar em Deus, se a gente pudesse tocar, mas não toque nos ungidos dele, não toque nas pessoas que ele colocou como representante dele aqui na terra. Todas as vezes que isso acontece, é muito sério a consequência desse pecado. Então, isso é o que o Senhor mais gosta, ser respeitado através daquele que ele colocou sobre a sua vida para lhe orientar. Quando você manda alguém, você que é humano, para lhe representar em alguma coisa da sua vida, o que é que você quer? Que as pessoas recebam o enviado por você, e respeite, mande respostas através dele, seja fiel em tudo quanto ele informar. Não é assim? Nós humanos. Experimente você ter alguém que você envie para uma missão e experimente as pessoas às quais essa pessoa iria se dirigir e não foi respeitado ou foi rejeitado, não quiseram ouvir. Experimente isso. Você que é humano e tem falha. Agora imagine o Deus Santo, Santo, Santo. Escolhe alguém aqui na terra, coloca sobre você para dirigir a sua vida e você diz: está me escravizando, só quer me escravizar. É o tempo todo importunando na minha vida, toda hora uma coisa para fazer. Deus mandou. Deus tem como representante. E aí você vai se queixar para Deus, não faz nada com a pessoa. Deus, tanta coisa, toda hora é uma coisa. Aí você já sabe que Deus vai lhe responder, não sabe? Ou você não tem costume de entrar num lugar secreto e ouvir a voz de Deus. Se você ouve a voz de Deus, você vai para Deus resolver a situação daquela representante ou aquele representante dele aqui na Terra que está lhe explorando, que está dando muita coisa para você fazer. É esse o queixume, né? Porque também é assim demais, tanta coisa. Mas se você crê que essa pessoa está representando a Deus, você vai entender que Deus é que vai ter que lhe responder. Aí você vai para Deus. Porque se você acredita que é de Deus, que a pessoa vem representando a Deus na sua vida, você vai para Deus. Mas se você não acredita, o que é que você está fazendo com essa pessoa? Vai piorar mais sua situação. Você rejeitar, você maltratar um representante do Senhor. Uma pessoa que está representando ele. Hoje todos são ungidos na segunda aliança, todos que recebem Jesus, mas tem aquelas pessoas que ele escolhe, que está na Bíblia, não é? Que são liderança, apóstolos, pastores, bispos, missionários. E temos também pessoas dentro de um ministério que são escolhidos por esses bispos, esses missionários, as pessoas que estão liderando, para outros cargos menos notados, que não está escrito na Bíblia, na Bíblia está escrito apóstolos, pastores, bispos, mas você pode colocar alguém para tomar conta da salinha de crianças, para estar ali ensinando as crianças. No ministério de criança. É hierarquia. Dentro do ministério, tem que ser respeitado. É um ungido do Senhor que escolheu, aquele apóstolo escolheu aquela pessoa para colocar, aquela bispa, aquele bispo, escolheu, ou aquela pastora, para ser a pessoa que vai cuidar das crianças. Tem que ser respeitado também. No céu tem hierarquia, na terra tem hierarquia. A do inferno não vamos nem prestar atenção a ela, porque nós não vamos para lá. Mas vamos cuidar bem do reino de Deus, respeitar os ungidos do Senhor, e continua tendo aqueles que estão ungidos e representam o Senhor, e tem os ungidos que estão debaixo daquela autoridade. Se não está bom, se está tendo coisa demais para fazer, quanta coisa, vai para Deus. Deus, essa sua representante ou esse seu representante está demais. Está explorando, está me abusando da minha bondade. Toda hora é uma coisa para fazer. Aí Deus vai lhe responder. Se você realmente é uma pessoa que tem intimidade com Deus, você vai entender tudo, que é assim que a Bíblia diz. A Bíblia fala que aqueles que estão na comunhão com o Senhor, que buscam o Senhor, entende tudo. Você vai para o lugar secreto, você vai entender tudo que Deus vai lhe falar. Deus vai falar nos seus ouvidos: olha, querida, ou querido ou querido, você sabe que a minha filha está fazendo o que eu estou mandando?
Eu trabalho até agora. Você já viu escrito isso na Bíblia? Que o meu pai Jesus, o meu filho falando, meu pai trabalha até agora? O descanso de vocês é nos céus. Deus vai responder isso. O nosso descanso, o descanso de vocês é aqui nos céus, quando vier para estar num lugar onde não tem sol nem lua, porque meu filho é a luz desse lugar. Aí você vai descansar, mas na terra é assim. Mente vazia é a oficina de Satanás. Eu não sei se Deus vai falar isso, mas isso é uma verdade, né? A pessoa que não tem o que fazer vai fazer bobagem. Aquelas pessoas que estão mais cheias de uma missão bem lotada de coisas para se fazer, são aquelas pessoas que menos pecam, a mente ocupada e toma gosto de fazer a obra de Deus. Se é realmente o Filho de Deus, vai gostando, por mais que seja cansativo, não esquece que está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 29, que ele renova as forças do cansado e da energia, aquele que não tem mais nenhum vigor. Então, Deus vai lhe lembrar isso. Está cansada, minha filha? Minha representante está dando muita tarefa para você? O meu representante está dando, se agradeça, agradeça o privilégio que você está tendo e faça com muito amor, porque muito mais do que isso, foi o meu filho na cruz dando a vida por você. Então Deus vai ter essa resposta. Se está cansada, minha filha, eu já falei pelo meu servo Isaías que eu renovo as forças do cansado e da energia, aquele que não tem mais nenhum vigor. Vai ouvir Deus lá no lugar secreto, que é a sua obrigação é ouvir, e vai ter respostas como essa. E volto para o seu líder e digo: eu estou disponível. Eu sei que você é representante de Deus, mesmo eu tendo o Espírito Santo, mas ele escolheu pessoas aqui na terra para estar representando ele, e eu estou aqui para ouvir o que Deus quer falar através de você. Espero que você seja realmente uma serva de Deus que vai entender tudo isso que eu estou falando. Então, estamos aqui no capítulo 26, Davi poupando Saúl, saúde na morte, não é? Respeitando a liderança, por isso que eu estou falando sobre liderança, sobre representante de Deus, porque Davi respeitou um ex-representante, nem era mais, só porque foi um dia, deixou que ele morresse no dia que Deus determinasse. É assim que fala esse capítulo 26 do primeiro livro de Samuel. Saul outra vez se reconcilia com Davi, depois de ver que Davi fez isso tudo, né? Aí ele vai se dar uma de bonzinho. Aí você faz a leitura do capítulo direitinho, porque é que não dá para a gente ficar lendo todo o capítulo. Capítulo 26, você vai ler e ver que ele reconcilia Saul outra vez, como na outra vez que ele pegou, cortou a orla da roupa dele, ele chorou, não foi? Agora, novamente, ele está de boazinha com tá querendo ficar de boa com Davi. Só de mentirinha. Porque ele continua querendo matar Davi. Então, no capítulo 27, outra vez, com Aques, rei de Gate. Você lembra do capítulo que nós lemos sobre esse rei de Gate? Que ele que Davi ficou fazendo de conta que estava maluco, estava doido, e ele mandou ele cair fora. Não quero doido aqui, não. Era uma maneira de Davi estar se livrando de Saul pegá-lo ali em Gate. E aqui no capítulo 27, novamente, está Davi com Aques, rei de Gate. Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha aparecer nas mãos de Saul, venha perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isso para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel, assim me livrarei das mãos dele. Então, aqui no capítulo 27, Davi volta para Gate, que era a terra de filisteus, né? Porque ali era menos possibilidade de Saul estar procurando ele lá, terra dos inimigos de Israel. Aí Davi se levantou e com os seus 600 homens, agora já está com 600 homens, já não é mais 400, que estavam com ele, e foi até Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou morando com Aques, na cidade de Gate, ele e seus homens, cada um com sua família. Davi foi com as suas duas mulheres, a Ionã e a Gisraelita e Abigail, a viúva de Nabal. Estão lembrando dela, né? A viúva de Nabal, o Carmelita.
Nabal era um carmelita, do Carmelo, do Monte Carmelo, né? Morava para aquela região. Quando Saul foi avisado de que Davi, quando Saul foi avisado de que Davi estava lá, estava nesse lugar, o rei que Davi foi avisado que Saul foi avisado que Davi tinha fingido para Gate, desistido de o perseguir, fingido para Gate. Lembra que ele fingiu? Louco. Então, agora ele está novamente com em Gate, com esse reis. Davi disse então para ele, para Aquis, ou Aquis, dependendo do acento, que aqui não tem acento. Se encontrei favor em sua presença, dê-me um lugar para que eu more ali, porque este seu servo ficaria morando com você na cidade real. Então, naquele dia, Quis deu a Davi a cidade de Ziclag, por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. O Quis, o rei que Davi foi pedir socorro, que no outro capítulo estava sendo julgado como louco, porque se fez de louco, agora, dessa vez, ele já dá essa ajuda para Davi. Davi ia com os seus homens e eles atacavam os Gesuritas e os Gessitas e os Amalequitas, porque estes eram os moradores da terra desde Telã, na direção de sul, até a terra do Egito. Quando Davi atacava aquela terra, não deixava com que nem homem nem mulher e tomava as ovelhas e os bois, os jumentos, os camelos e as roupas. Então voltava e vinha junto de Aques. Quando Aques perguntava quem foi que você atacou hoje, Davi respondia: ataquei a sul de Judá, o sul dos Jerameelitas e o sul dos Querineus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para trazer a Gate, pois dizia, para que não nos denuncie, dizendo, e assim é assim que Davi fazia. Este era o seu modo de agir durante todo o tempo que morou na terra dos filisteus. Aques confiava em Davi, dizendo: ele levou o seu povo de Israel a odiá-lo de verdade, e por isso será meu servo para sempre. Viu como Deus dava o livramento de Davi? Agora aqui esse rei que ele teve da outra vez, o rei de Gade, que era da terra dos filisteus, que era inimigo de Israel, mas que Davi viu que a coisa não estava muito boa, se fez de louco, para poder eles não pegarem Davi, mas apoiarem Davi, e terminou Davi também sendo abençoado através dessa atitude, não foi morto por Saul. Agora ele volta e está com esse rei, Aques, o rei de Gate, também, continuando sendo os filisteus inimigos, né? Mas aí Davi ajuda, fica ajudando. E aí, como eles perceberam que todo Israel está contra Davi, então, como eles eram contra Israel, e agora achou que Davi, estando com eles, estava lutando contra o seu próprio povo, porque de fato o povo todo estava contra por causa de Saul, não é? Então o rei de Gade agora vê por esse ângulo e também foi útil para guardar Davi e proteger Davi das mãos de Saul. Para melhor entendimento, vocês releem o assunto e vão, com certeza, adquirir bem maior conhecimento lendo cuidadosamente, que é o que eu faço quando não estou fazendo vídeo. Quando eu vou ler, fora do momento do vídeo, eu leio com bem calma, bem tranquilo. Aqui eu tenho que ter pressa por causa da duração do vídeo. Mas vocês sabem que toda pergunta que eu fizer no questionário está incluído a leitura que vocês fazem dos capítulos, incluídos os comentários que eu faço. Então, tudo isso é assunto para vocês estarem sabendo e respondendo no questionário. Então, ficamos com esse capítulo, terminamos aqui no capítulo 27. Vamos deixar para o próximo discipulado, os capítulos 28 em diante. Então, 26 e 27, sejam abençoados, entendendo tudo que Deus está falando, porque os que buscam a Deus entendem tudo. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém.
desde agora e para sempre. Amém.